Bem-vindos ao NutriPod, o podcast do nutricionista empoderado. E como é minha missão trazer para vocês pessoas que ajudam a trazer para a nutrição uma voz diferente, um olhar diferente. Nada melhor do que convidar Fabiana Poltronieri, uma musa de muitos alunos aí, uma deusa da universidade, alguém que tem um humor picante, uma inteligência admirável e é nossa convidada de hoje, Fabi. Posso chamar assim, né? A querida Fabi. Muito bem-vinda. Obrigada, Cíntia. É sempre bom ser apresentado com esse sorriso no rosto e com esses adjetivos, por mais gentis que eles possam ser, exagerados até no sentido da bondade, né? Mas eu acho que nós somos um pouco do que os outros nos veem, né? Então, se você me vê assim, se alguém me vê assim, eu só posso agradecer pela imagem que eu tenho projetado aí, ou pela trajetória. Eu que agradeço a oportunidade, Cíntia, nós nos conhecemos há algum tempo já, trilhamos caminhos na nutrição, acho que com uma coisa em comum, que é a paixão pela nutrição e a paixão pelos nutricionistas. E muito embora a ciência não deva ser apaixonada, deva ser imparcial nesse aspecto, eu acho que encontrar as pessoas que brilham os olhos, independente de divergências e convergências, sempre acrescentam muito em qualquer profissão. Então, acho que a nutrição deve ser grata por ter pessoas apaixonadas, empreendedoras e corajosas, como essa situação que nós estamos nos colocando de abertura para com os nossos colegas. Obrigada. Muito bom. E nós vamos falar hoje de comunicação e ética, ou comunicação ética, juntando os dois aí, em tempos atuais, em tempos, inclusive, que vivemos uma digitalização maior com todo esse nosso processo aí, infeliz, da nossa pandemia que está se alastrando, né, se esticando um pouco mais. Mas, Fabi, antes de começar, eu sei que você é um ícone, muitos te conhecem. Se você pudesse apresentar rapidamente para quem ainda está começando e não teve o privilégio de estudar com você. Quem é Fabiana? Eu dou um olá a todos, né? E com essa oportunidade de apresentação, meu nome é Fabiana Poltronieri, eu sou nutricionista de formação, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina na década de 90, sem maiores detalhes de números, mas, enfim, é sempre bom poder usufruir da idade, né? Eu costumo dizer que a idade que nós temos é sempre uma conquista. E nesses tempos de pandemia, né, Cíntia, nós estamos observando isso ainda mais, com tantos jovens perdendo a vida, independente da situação que estejam, né? Eu sou uma idealista, acho que desde sempre, sempre apaixonada pelas pessoas, eu sou muito intensa, isso é muito bom e muito ruim. É muito bom porque o ariano, com ascendente em leão, como dizem alguns, é um sujeito que mergulha e não é capaz de só observar reflexo da lua numa poça d'água. Ele é aquele que se joga e depois, quando está mar adentro, se pergunta como faz para voltar para a margem. De qualquer maneira, eu sou blumenauense, eu sou catarinense, sou nutricionista de formação, como eu falei, fiz toda a minha formação superior em universidades públicas federais, mestrado e doutorado em universidades estaduais, na USP, que fica numa cidade que eu amo, que é São Paulo. Eu amo o way of life paulistano, eu amo os paulistanos, os paulistas, essa loucura diária que se confunde muitas vezes com a perda de alguns privilégios pessoais e com o privilégio do trabalho como uma força motriz, né? Mas acho que nós brasileiros todos trabalhamos muito. Eu ministro aulas na área de ciência dos alimentos, mas eu tenho um grande conforto em estar com os colegas discutindo as questões do país, da nossa profissão, da construção da profissão de nutricionista propriamente dita, né, que no Brasil tem diversas fases e passa por diferentes momentos políticos, essa nossa profissão tão jovem, né, Cíntia? Nós temos aí 50 e poucos anos de profissão regulamentada, 82, 83 anos de nutrição no Brasil. Então, acho que nós somos pioneiras no nosso período de escolha de profissão. A nutrição não era um curso muito conhecido, tampouco uma profissão admirada, e acho que por conta dos nossos antecessores e de nós mesmas, nós hoje observamos que a sociedade compreende, em parte,
a necessidade, a fundamental necessidade de nós termos nutricionistas atuando em diversas áreas. Então, se eu tivesse que me definir, eu diria que sou uma nutricionista intensa, que não guarda opiniões para si mesma, que está sempre disposta a uma briga de espadas, desde que a briga de espadas permaneça na arte do espadachim, não em outra característica que não envolva a arma branca, e muito, nos últimos anos, aberta ao aprendizado, muito mais do que antes. Acho que o passar dos anos só me melhorou, só me trouxe aprendizado, e acho que me sinto como aquele que senta no alto da pedra e pensa, se eu soubesse de tudo isso bem antes, eu não teria feito tudo o que fiz. E conta com um colega dizendo, se bem antes você soubesse tudo o que sabe hoje, não teria feito tudo o que fez para chegar até aqui. Então, sou essa metamorfose ambulante. Eloquente, como uma vez você me disse, né, Cíntia? Essa minha origem italiana e sendo professora me faz errar muito o ponto da fala, mas eu tenho tentado aprender. Mas é sempre uma delícia te ouvir. E ouvir, né, porque alguém comunicou de uma forma interessante. E até por conta de ser esse o nosso tema, eu coloco que a comunicação ela é uma habilidade nova do nutricionista, necessária principalmente nesse universo digital. Esse é o nosso bate-papo hoje sobre comunicação, que é uma habilidade. Você se apresentou falando de várias paixões, várias habilidades. Então, eu volto a dizer que nós não somos só técnicos, apesar de muitos terem carreira mais científica, como você mesmo segue. Como é? Por que é tão importante, ou é mesmo importante essa comunicação para o nutricionista? Em que pilares, como é que você vê esse nutricionista hoje na comunicação? Essa é uma pergunta que é muito boa, Cíntia, porque eu tenho falado uma frase em alguns eventos e que tem surtido grande efeito e eu não entendia por quê. Eu acho que eu começo a entender com as perguntas que surgem, tais como esta que você me faz. Eu disse numa certa ocasião que eu gostaria de ver não blogueiros que se acham nutricionistas, mas que eu queria nutricionistas blogueiros. E causou um grande burburinho na plateia, e eu pensei, será que errei a mão? E ao término da minha fala vieram me cumprimentar, puxa, professor, era isso que nós queríamos. E eu achava estranho, porque para mim isso era muito óbvio, porque eu nunca tive um problema de autoestima nem de comparação com blogueiros. A métrica de número de seguidores não me diz quase que nada. A métrica que me diz é uma métrica que não é baseada só em número de seguidores. Então, por que é importante comunicar? Porque quando nós pegamos um exemplo de um profissional da área da saúde que tem uma boa comunicação, eu vou dar um exemplo de outra área, da medicina, por exemplo. Quando você cita o Dr. Drauzio Varella, você tem um comunicador hábil, não é, Cíntia? Um comunicador que fala de forma simples, precisa, clara, objetiva, e é isso que nós precisamos na nutrição. Quando a população está sendo... próxima da realidade da maioria desse Brasil, não uma comunicação elitizada para poucos, né? Uma comunicação próxima da realidade, ou melhor, das diferentes realidades do nosso país desigual, que envolvem as pessoas que jamais sequer experimentaram atum ou salmão, que jamais saberão, infelizmente, o sabor diferenciado de um azeite colhido ao luar, que não vão ser degustadores de endívias ou de frutos do mar, e que também não terão acesso a bebidas que trazem, a rigor, um certo rebuscamento história. E não é demérito isso, é um demérito no sentido social, porque vivemos uma sociedade desigual. Mas dentro dessa sociedade desigual, nós temos canais midiáticos que contribuem para isso, né? Muitas vezes nós vemos a novela das 8 mostrando a mesa da família rica com um padrão alimentar completamente diferente, enquanto a família pobre dá um berro lá da cozinha e avisa que o feijão está saindo, como se a opção arroz e feijão fosse uma opção de pessoas menos favorecidas socialmente ou até monetariamente. Mas respondendo à tua pergunta, eu acho que em tempos como vivemos, a comunicação nunca teve a sua importância tão exacerbada. Né? Por quê? Porque é uma comunicação oral. E é preciso que nós publiquemos para deixar uma
publicação, uma contribuição, uma comunicação escrita. Na medida que os nutricionistas avançam academicamente, cientificamente, ou em termos de empreendedorismo, e deixam registrados as suas experiências, nós vamos pavimentando uma estrada com a identidade do nutricionista. Então, veja bem, você sabe que eu e a Rossi organizamos o Tratado de Nutrição e Dietoterapia publicado em 2019. Isso não seria possível em anos anteriores. Por quê? Porque nós temos 2 doutoras nutricionistas na capa. Ter um nutricionista com doutorado não era uma realidade comum décadas atrás. Segundo, os autores são eminentemente nutricionistas mestres, doutores, com uma expertise específica do Brasil inteiro. Ou seja, não são doutores de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Eles são do Rio Grande do Sul, eles são da Federal do Piauí, eles são da Federal Fluminense. Então, a massa crítica de nutricionistas que suportasse, né, que abarcasse uma obra com essa consistência. Então, não é mérito meu e da Luciana Rossi, é mérito de uma nutrição brasileira que avança a passos largos, embora poderiam ser até mais largos, mas em direção da ciência. Então, quando nós temos um nutricionista com informações e com capacidade de traduzir essa informação para aquilo que você muito bem colocou, Cíntia, que é para as diferentes realidades brasileiras, eu tenho um tiro ao alvo certeiro. Eu tenho uma informação que acalma, tranquiliza, esclarece e alimenta. As pessoas estão muito cansadas, né, de fake news, de notícias falsas. Em tempos de pandemia, nós tivemos aí diversas situações muito complicadas, inclusive envolvendo o Ministério da Saúde e o governo brasileiro. E qual é o papel do nutricionista? Ao informar, por exemplo, que não há um alimento que ajude, que auxilie, infelizmente, na condição do Covid, por exemplo. Que não há um alimento que seja capaz de te trazer imunidade. Que a imunidade, per se, é uma situação multidependente. Que o shot de vitaminas, que o shake não vai te trazer aquela condição. Então, nós estamos num momento, não só na nutrição, mas em todas as ciências, de sermos bombardeados por informações que estão dispersas nas diferentes mídias que o ser humano hoje tem acesso, e a ciência ela tem que funcionar como um filtro. A ciência que nós vemos agora, que é a nossa única esperança, porque é a ciência que traz a vacina, é a ciência que mantém o SUS, é a ciência que mantém as nossas orientações de como não nos contaminarmos. Só a ciência, ela traz luz. Acho que até aluno vem dessa palavra, né, alumine, iluminar. Então, como iluminar o caminho se não for com luz, se não for com ciência? Então, a técnica de falar, a técnica de poder olhar nos olhos e calmamente explicar, ela vem também de um treino. E eu tenho conversado com os meus alunos como é importante se abrir e que as pessoas percebam verdade na tua fala, no teu olhar. Nós não somos infalíveis, né, Cíntia? Nós erramos. E aí eu vou aproveitar essa sua fala e colocar uma coisa que eu vejo muito com os meus alunos, principalmente logo no início do meu consultório de sucesso, e vejo nas pessoas que fazem alguns treinamentos gratuitos comigo, e vejo, né, assim, 2 pontos. Nesses alunos que estão na clínica, comunicando muitas vezes muito bem, de 1 para 1, mas quando vai para a rede social existe uma vergonha, existe um medo, e uma das coisas que eu percebo é que às vezes esse nutricionista ele está muito mais preocupado com as críticas do colega do que de ser um bom comunicador e bem, né, compreensível pelo seu futuro paciente, pelo seguidor, pelo leitor ali. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E 2, uma constatação e o que você deixaria de recomendação para aquele mesmo nutricionista que às vezes ele é muito desinibido, ele dá aula para uma plateia, né, professor, por exemplo, mas quanto mais ele vai conquistando e galgando espaços na vida, ele vai se intimidando de estar nessas redes sociais, ou porque ele não nasceu na mesma geração, ou porque ele não quer mais, porque ele não acha que, né, não tem um propósito, ou mesmo o empreendedor, muitas vezes, né? Eu mesmo me pergunto por que eu estou ali fazendo um post de nutrição, ainda sendo uma nutricionista, falando com o público final. Falei, porque eu gosto, porque eu sou nutricionista, porque eu fiz isso de vocação, né? Talvez eu tenha outras plataformas em que eu vá vender alguma coisa, mas na minha rede pessoal, ela é pessoal, mas ela é a nutricionista. E eu sempre falo que os nutricionistas têm que ser
né, um porta-voz, nós temos essa missão. Bem, mas é um pensamento meu. Como é que você vê esse nutricionista acadêmico que chega num momento de vida, por que acontece isso, o que poderia ser diferente, e o nutricionista clínico que está ali no 1 para 1 e tem vergonha de ir para as redes? Como é que a gente quebra esse gelo dessas pessoas? Como é que a gente poderia encontrar caminhos aí para não parecer ridículo, não achar que o colega está julgando, para não achar que você é só científico e essa ciência não pode ir para as redes sociais, ou também não pode ir para as redes sociais sendo muito científico, senão a pessoa não vai entender. Como é que a gente é meio Drauzio Varela aí nessa história? Essa é uma pergunta muito boa, né? Para variar, você me coloca numa situação de pensamento agudo, eu tenho que alinhar aí a resposta. O que eu vejo é o seguinte: o nutricionista de consultório, aquele que você diz o face-to-face, né, 1 para 1, ele tem uma demanda por habilidades muito diferentes daquelas que são requeridas quando se trata com o grande público. Em ambos os casos, eu identifico uma qualidade que é condição sine qua non, é uma condição essencial para nós atingirmos o outro, seja o outro quem for. É uma virtude, no meu entendimento, num mundo tão cheio de verniz, em madeiras de nobreza duvidável. É autenticidade, é ser autêntico. Quando você se apropria de uma palavra que não faz parte do teu vocabulário, porque você não leu, não houve uma construção daquela palavra no teu interior, você irá utilizá-la de maneira equivocada. Se você é muito rebuscado e tenta fazer uma linguagem muito simples, mas que aquela linguagem simples não faz parte, você soa falso. Por outro lado, se você tem uma linguagem muito simples, desprovida de palavras de significado muito exato e preciso em diferentes áreas, você parece desfocado. O que faz ter foco e dar imagem bonita sempre é ser verdadeiro, é ser autêntico, é levantar a sobrancelha quando você ouve algo que te surpreende. É mesmo? Você gostou dessa receita tanto assim? Puxa, isso foi mesmo uma descoberta para você? Ou se entristecer com um relato pesaroso do teu paciente, que diz, eu não consegui sequer prestar atenção nas refeições que eu preparei essa semana, porque eu estou passando por um processo de separação, ou eu perdi alguém querido na família, e realmente eu não tive a menor condição. Você não vai ter outro foco, senão dizer, puxa, eu sinto muito por essa situação, e como está sendo isso para você? Está sendo muito difícil, e aí a consulta vai para outra área, e no retorno se tenta, então, resgatar aquilo que era o objetivo inicial. Para aquele acadêmico, aquele professor que vai para a grande plateia, no Brasil e no mundo acontece algo muito específico. Nós, professores universitários, não fomos formatados para sermos professores, nós fomos formatados para ser pesquisadores, muito embora o tríplice fundamental da universidade é ensino, pesquisa e extensão. Infelizmente, muitos dos nossos colegas, assim como nós, tivemos aquela experiência ruim de ter um excelente pesquisador com desdém pela fala, com desdém por ser professor. Assim como há professores que não têm um talento exímio para a pesquisa. Eu costumo dizer, Cíntia, que o professor é um contador de histórias. Ele é um decodificador, ele é quase que um papagaio de pirata, porque ele não está na bancada fazendo com que o conhecimento surja, mas depende dele que todo navio saiba que a terra à vista. É ele que está no ombro do capitão e avisa, terra à vista, e traz a esperança da descoberta. Então, o aluno ele tem que ser tocado por esse papagaio de pirata e não ver o professor como um mero papagaio, que é uma metáfora muito simples para dizer que nós somos propagadores. Você se apresentou ao meu momento radialista, isso é ser professor, ele é um radialista, né? Porque ele sabe quando tem que entrar música, o clima pesou, vamos lá para a nossa propaganda, não é? E agora o tempo esticou, então vamos alongar a entrevista, puxa, notícia de última hora, vamos entrar ao vivo, vamos reduzir essa fala. Então, essa adaptação, ela requer algo que é fundamental, que é gostar das pessoas. E, sobretudo, poder encarar olhares muito diferentes, né? Eu lembro que, quando eu comecei a ministrar palestras,
nos idos do início dos anos 90, eu fui dar uma palestra em Marília sobre biodisponibilidade de nutrientes, e duas moças me olhavam muito sérias durante a palestra, e eu fiquei preocupada, eu pensei, meu Deus, mas eu me preparei tanto para essa palestra, sabe que falei alguma bobagem? E elas me olhavam sérias e franziam a sobrancelha, e no intervalo me procuraram, chegaram bem próximo e disseram, professora Fabiana, eu falei, pois não? Eu falei, bom, vamos ouvir, né? Nós gostaríamos de lhe dar parabéns pela aula, a senhora é muito boa, a senhora gostaria de dar uma aula em Ribeirão Preto? Eu falei, sim, com muito prazer. E, enfim, a conversa continuou, mas moral da coisa, eu estava muito preocupada com as caras, e no fim elas estavam gostando, assim como provavelmente muitos que estavam com cara que estavam gostando, na minha percepção, poderiam não estar. E se eu me preocupasse muito com esses olhares e fundamentalmente mudasse a minha fala, talvez eu errasse. Então, evidentemente, que a comunicação não verbal, como nós estamos tendo agora, eu estou te olhando e vendo as tuas expressões de sorriso, de uma boca mais puxada, uma sobrancelha levantada, olha, eu gostaria de falar agora, e você poderia diminuir a fala. É muito importante, Cíntia, porque nós estamos num momento de comunicação de distanciamento espacial. Um pesquisador do Instituto Max Planck falou isso, distanciamento espacial. Mas, olha, conseguimos um momento para conversar. Isso me traz uma experiência própria de adorar falar em palco, Fabi, mas quando eu comecei a dar aula no Zoom, era uma inquietude, eu ficava olhando para a carinha daquelas pessoas, assim, sabe, tipo, essa aqui tá mais parada, essa aqui tá fazendo outra coisa, e aquilo me incomodava muito de eu não conseguir ser 100%, até o momento que eu falei, gente, eu vou agir neste Zoom como eu ajo no palco, e no palco eu aprendi, aquilo que você falou, eu chamo de pontos de luz e pontos negros, então, como uma estratégia, uma dica para quem tá aí, para exercitar o que a Fabiana falou, foque no ponto de luz, gente, aquele ponto daquele pessoal que a convidou, faz de conta que não existe, que é uma sombra, porque é aquilo que você falou, de repente ele tá afim de você, de bater papo, tá gostando. Então, foca no ponto de luz. E um outro truque, tanto para o Zoom quanto para o palco, é a gente conseguir olhar para a plateia como um todo, né, de uma forma mais ampla, e não focar, de repente, numa única pessoa, porque não parece que você está falando só com aquele. Eu acho que assim na sala de aula também, né? E essa distância espacial hoje, ela muda de figura no Zoom, no Instagram, quando você está falando às vezes sozinha, né? Mas é adaptação, muito bom, muito bom. E se a gente extrapola essa comunicação para as redes sociais, como é que você enxerga esses dois atores hoje indo para essas redes com ética? O profissional, o professor, os seus colegas, por exemplo, quanto o nutricionista de consultório. Como é que você faz uma análise? Porque eu sei que você é uma pessoa curiosa e atuante, né? Atuante. Acho que tem a ver com a pergunta que você fez anteriormente até, né? Falar em público ou falar é um treino e é um estar, não é? É um querer melhorar. Na verdade, muitas pessoas acham, não, o sujeito nasceu falando ou falante. Claro, todos nós, grosso modo, nascemos e aprendemos a falar lá pelos 2 anos de idade, enfim, 1 ano e meio, 2 anos, começamos a falar as primeiras palavras, a compreender o significado dos sons, e bem ou mal as pessoas vão se desenvolvendo, alguns mais falantes, outros menos falantes, alguns mais observadores, alguns com mais atenção do olhar, com a capacidade de traduzir aquela ciência que você falava anteriormente e conseguir transpor os muros da academia e falar de uma maneira mais didática, não é? Eu sempre digo que há um grande exercício para isso quando você vê os pesquisadores redigindo o TCLE, o termo de compromisso livre esclarecido, e que o termo de consentimento livre esclarecido deve ser para aquela população que vai ser estudada, né? E muitas vezes você lê o TCLE e percebe que é um tratado médico, com termos que não cabem na leitura diária. Muitos pesquisadores ficam, puxa, mas que comitê chato, desaprovou o meu projeto só porque o TCLE não estava adequado. Mas eu que sou, por exemplo, a mulher idosa, obesa, que vai ser submetida à retirada de sangue, por exemplo, para avaliar taxa de selênio,
eu preciso entender o que vai ser feito. Se lá estiver escrito que o estado nutricional relativo ao selênio será observado no selênio eritrocitário para comparar com os parâmetros de perfil lipídico, eu posso não entender o que aquilo está escrito, mas se disserem para mim que vão tirar meu sangue para fazer uma análise de alguma coisa que está no sangue e que vai falar para o pesquisador sobre aquilo que eu como e que tem uma relação, enfim, eu traduzi, aí eu vou dizer, então é só um sangue que vão tirar e aí vão estudar isso? Então, ok. Então, e eu usei esse exemplo justamente porque nós publicamos essa semana com um grupo lá da Federal do Piauí, um trabalho que tratava da relação entre selênio eritrocitário e perfil lipídico de mulheres obesas. Mas, então, o TSLE precisa estar claro. Então, eu costumo dizer que nós temos que conversar com as pessoas de maneira diferente. Você é nutricionista, se fossem só nutricionistas que estivessem nos ouvindo, poderíamos adequar a linguagem. Mas há estudantes também que estão nos ouvindo, adequamos a linguagem. Mas nós estamos na rádio sintonizar para toda a população, adequamos a linguagem. Nós estamos na sala de estar da minha casa ou da sua casa tomando um vinho com um grupo de amigos, é outra linguagem, mas continuam sendo Cintia e Fabiana. Perfeito, conhecer a audiência é um ponto fundamental nessa comunicação, né? E o nicho, sai, né? Sai da faculdade muito falando para os colegas, falando para o professor, e é formato TCC, com uma linguagem até com português muito rebuscado, que comporta a mestres, a uma mesa, uma banca, professores, doutores. E aí a gente não é preparado para essa comunicação que a gente está falando aqui, que é para o paciente, que é para o leigo. Como a gente traduz isso de forma responsável? E isso é modernidade, isso é uma nova habilidade para a gente ser mais abraçado pela sociedade como profissão, né? De uma forma mais contínua, porque senão às vezes ele vai na nutricionista ou ele vê ali, aí cansei de ver isso aqui, é muito complicado, eu quero mais comer o chocolate e o churrasco. Como é que as pessoas não vivem essa dicotomia do 8 e 80, mas também como a gente não banaliza tudo, a gente se torna mais científico. Eu falo que é o caminho do meio, né, Fabi? Esse caminho do meio de juntar as duas coisas, nem tanto lá, nem tanto cá. E às vezes as redes sociais, ela tendem a gente levar a gente para uma superficialidade muito grande, né? E algumas vezes isso engaja, né? É aquilo que você falou, o nutricionista ser mais blogueiro. Isso engaja. Eu tenho colegas que falam, Cíntia, mas eles querem ver a minha foto pessoal. Eu falei, tá bom, mas coloca um certo contexto, até para você se divertir, porque eu acho que não é só o que o outro, né? Mas como a gente também participa disso. Quando eu vou pesquisar alguma coisa, eu vou olhar uma foto, quero colocar uma foto, tô me achando bonita essa foto aqui, tá legal, eu acho que eu vou inspirar felicidade. Mas o que eu posso falar? Eu posso falar sobre felicidade, o quanto isso interfere no teu humor e quanto isso vai te deixar mais saudável? É um contexto, você tá feliz, é uma foto pessoal, mas não é a futilidade, né, gente? Eu acho que, por mais que seja pessoal, não sei, é um jeito meu de pensar, Fabiana. A gente pode colocar e imprimir o nosso lado pessoal, mesmo sendo um professor, quando ele está degustando alguma coisa, quando ele está descobrindo algo cultural da alimentação, mas trazer o background, eu acho que é um pouco dessa nossa missão. Eu vejo muito rios agora por aí, ainda não fiz nenhuma, eu vou fazer porque eu falo que eu tenho que ser vanguarda, mas tem algumas coisas que eu falo assim, não, gente, isso não, né? A gente pode fazer melhor do que a blogueira. É blogueirice, mas a gente pode dar um passo além, porque somos, antes de tudo, esse profissional de saúde. Eu acho que o blogueiro, às vezes, fica num tom pejorativo, né? Tem uma figura mediática que eu aprecio muito, que é a blogueirinha do fim do mundo, que é a Manibol, que fala sobre questões políticas. A Maria. Exato. E é um termo talvez pejorativo, blogueirinha, né? Justamente para incitar aquela pessoa que vive dessa questão. Mas você disse no início da sua fala de um nutricionista que às vezes está muito mais preocupado com o crivo do colega do que daquele nicho propriamente dito, né? Nós devemos ter muita atenção sobre isso, porque nós somos colegas de mesma profissão e, portanto, o cartão de visita nas sociedades é tanto eu quanto você. Por isso, a importância de nós estarmos antenados, né, em sintonia com a informação. Houve no passado uma situação que me lembro bem, de um determinado nutricionista falar na televisão, um canal aberto, uma determinada informação, e sofrer
uma grande pressão dos seus próprios colegas. Então, nós temos que entender um pouco a engenharia, né? Engenharia do sistema, que eu costumo dizer. Como funcionam os conselhos, o que fazem os sindicatos, o que faz as BRAM. Então, os conselhos têm essa questão de fiscalizar, orientar o profissional. O sindicato é uma questão mais trabalhista, de direitos trabalhistas, e as BRAM vai mais para o lado científico. Então, se eu tenho um colega que, na minha avaliação, realmente se expressou de maneira muito equivocada sob o ponto de vista científico, se eu sou amigo dele, eu tenho proximidade, eu passo lá no WhatsApp, né? Ô, Fabi, dá uma olhada, eu acho que eu não sei se eu entendi direito aquela postagem que você fez, mas ficou parecendo que você está apoiando aí o consumo de banha, não ficou muito claro, parece que banha é uma boa opção, era isso mesmo, Fabi? Nossa, não era nada disso, eu quis fazer uma brincadeira, uma ironia, e acabou... Outra opção você não tem contato com essa pessoa, né? Você pode mandar inbox no direct pelo Insta, né? Olha, eu vi tua postagem, estranhei muito, né? Porque tem esse artigo, essa diretriz, esse compêndio. Ou, infelizmente, se você não tiver nenhuma dessas situações, mandar para o conselho. Alguém pode dizer assim, nossa, mas aí você vai, puxa, desculpe o termo chulo, mas você vai ferrar a pessoa, né? Muito pelo contrário, porque o conselho somos nós, a ideia é que o conselho tenha lá outros nutricionistas e que vão fazer aquilo que você não fez no direct, vão chamar, olha, Fabiana, essa tua postagem sobre banho, ela está inadequada, é preciso prestar atenção, porque você tem aqui, olha, X seguidores, não é adequado que a população ache que a banha seja uma boa opção de gordura a ser utilizada no dia a dia. É verdade, errei a mão, essa postagem está equivocada, obrigada. É uma advertência, é uma orientação, o papel do conselho é fazer essa orientação. Nós vivemos numa democracia muito recente, né, Cíntia? Muito recente. Você veja, eu tenho 50 anos, estou caminhando para 51, e nós temos aí a democracia há poucas décadas. Nós temos um exercício de discussão muito raso. Nós não aprendemos a discutir nas escolas, a discutir no âmbito das ideias, né? Nós não aprendemos a ser divergentes no âmbito das ideias. Me irrita muito, e que é muito comum, não sei se próprio de qual profissão, da sociedade, as pessoas que dizem, desculpe, mas eu discordo. Mas por que pedir desculpa? Você tem toda o direito de discordar de mim. Para mim é um prazer que você discorde, me apresentando argumentos que talvez até me sirvam para dizer, eu não tinha pensado dessa maneira, né? Então, esse exercício democrático das divergências, das convergências, volto a dizer, no âmbito das ideias, principalmente para nós mulheres, numa sociedade do patriarcado machista como é a brasileira, qualquer mulher que argumente com racionalidade se torna grosseira e muito assertiva na visão de muitas pessoas. E isso eu falo de experiência própria, porque tem uma fala muito inflamada no sentido da paixão com que eu falo sobre as coisas. Eu tendo a colocar, a imprimir, a emprestar o meu Ares com ascendente leão nas palavras que eu falo, e, portanto, os meus alunos sabem que quando eu falo com olhar de certeza, com olhar de acreditar naquilo. E talvez isso passe do ponto, porque depende de quem me ouve, vai achar que eu o quero convencer. E eu acho que, como disse Saramago, não existe nada mais desrespeitoso do que você querer convencer alguém, né? Que é um tipo de colonialismo. Você não pode ter essa ação de querer convencer o outro. De modo algum quero convencer. Mas é meu expor as ideias de maneira tão enfática. Então, não sei se eu te esclareço ou não, porque estou contando muito como eu vejo, né? E como eu vejo talvez não seja como é, mas é minha percepção como professora, como nutricionista, que nós temos uma situação de sermos mal interpretados diante da fala. Eu tento buscar palavras muitas vezes, e isso traz desconforto. Qualquer conversa que você tem que buscar palavras, ela fica desconfortável, não é? É o pisar em ovos. Exato. A gente vive nas redes sociais, eu acho que o universo, parece que as pessoas se escondem um pouco atrás das câmeras e falam qualquer coisa, né?
E isso não muda, a gente somos seres humanos, não somos máquinas falando umas com as outras, e a gente precisa ter delicadeza. E eu acredito que outras classes, eu vejo a classe médica, de certa forma, pelo menos uma visão externa, não sei se isso acontece na prática, mas mais apoiadora entre si, defendendo, os cardiologistas se defendem, os neuros se defendem, né, de alguma, não se defendem, mas se há um corporativismo muito inteligente, muito presente, né? De uma profissão muito mais antiga, né, Cíntia? Exato, eu acho que a maturidade dessa conexão, desse entendimento, daquilo que você falou, que é muito novo mesmo. Sim, mas eu acho que nós temos uma categoria muito, muito forte, né, que se respeita, que avançou nas últimas décadas na apresentação à sociedade do que nós somos capazes, que nós não somos emagrecedores, que nós atuamos no âmbito da saúde pública, da saúde individual, que nós atuamos principalmente, e agora mais atual do que nunca, né, Cíntia, com o Brasil voltando ao mapa da fome, o nutricionista que atua com direito humano à alimentação adequada, à segurança alimentar e nutricional. Então, há avanços imensos, inclusive com nutricionistas participando em diversas esferas de âmbito governamental, seja do município ou federal, participando de programas de planejamento que culminaram com uma situação social em relação à alimentação e nutrição melhor. Nós temos nutricionistas que atuam em indústria de alimentos buscando melhorias, nós temos nutricionistas que atuam na docência buscando melhorias, nós temos nutricionistas que atuam na clínica. Então, uma profissão heterogênea existe em qualquer lugar, assim como nós temos um pedreiro que não, pode não ser muito bom, ou então um farmacêutico que é espetacular, ou um médico bom, um médico ruim, temos nutricionistas que fazem parte dessa heterogeneidade que é a sociedade. Mas eu costumo acreditar, eu acredito, que esse avanço, ele é muito presente, né? Nós temos hoje... Estamos falando de coisas diferentes, como nutrigenética, nutrigenômica, a nutrição nos diferentes campos, como eu acessar o discurso, como eu trabalhar com um modelo transteórico, como eu trabalhar com um paciente que é um atleta, como eu trato uma mulher grávida, mas que está com câncer. É uma diversidade tão grande. Na pandemia, as pessoas não sabiam higienizar a bancada, não sabiam higienizar... E o nutricionista domina tudo isso, mas ele domina estudando e lidando com uma situação de como contar. Como eu vou contar para essa pessoa lavar as mãos? E aí, sim, é importante, porque vai ter profissional, seja ele nutricionista ou não, que não conhece a realidade, vai achar que todos têm água. E nós vivemos num país que não tem um serviço de saneamento básico 100% implementado. Então, quando eu digo, vamos lavar as mãos, isso não é algo fácil de compreender para todos. Então, é essa situação que nós temos que ultrapassar, né? De não ser um nutricionista numa bolha, seja ele qual bolha for. O nutricionista que atende uma comunidade no Chapuri precisa compreender quais são os problemas de saúde pública de âmbito brasileiro. O nutricionista que atende num bairro em São Paulo, que é uma megalópole, precisa entender que nós temos quilombolas, precisa entender que nós temos indígenas, precisa entender que nós temos a obesidade como uma pandemia, e não encontrar uma única etiologia, um processo etiológico para tudo. Então, a nossa profissão é muito desafiadora. Recentemente, a gente estava num treinamento, né? Eu, como Equilíbrio, atendo empresas, e uma das empresas são funcionários de rodovias. E aí as nutricionistas vieram, né, assim, a gente precisa se unir, porque realmente existe um caos. Essas pessoas têm acesso à alimentação, os restaurantes estão fechados, elas estão precisando levar comida. Que comida é essa? Quem prepara? Como faz? Muda até o formato do treinamento que a gente tinha antes, né? Que era muito mais sobre escolhas, hoje é sobre a operação dessa alimentação. E se adaptar e tá muito atento a essa realidade que as pessoas estão passando, né? Saber que mesmo as pessoas de uma classe média alta, hoje estão economizando, a gente precisa comunicar isso de uma forma mais assertiva. Acho que a gente começou assim, né? E assim a gente vai para um final. E nesse final, se a gente pensar na questão ética da comunicação, sei que poderia ser um outro podcast esse aqui, mas o que você diria do que você está vendo, principalmente com uma nova geração milênio atingindo as salas de aula ou as salas de Hotmart, porque estão gerando cursos, né? São professores de cursos autogerados,
sem ser a universidade como uma plataforma, né, de condução, digamos assim, de princípios, de valores da empresa, mas ela é a própria empresa, do nutricionista que vai para as redes sociais. Como você já trabalhou muito com isso, dá aula sobre isso, o que você diria que são os principais, digamos, para a gente marcar um outro podcast, principais tópicos aí para a gente começar a olhar nessa comunicação? A Cíntia é sempre muito didática, né? Ela quer um top 10 em 10 seconds. Eu ia falar que ia fazer um ping-pong com você. Podemos fazer um ping-pong, é ótimo. Olha, Cíntia, você comentava sobre as pessoas dizerem, coloque alguma coisa pessoal, não é? Então, na mídia, eu não consigo me desvincular. Nessa altura do campeonato, na minha vida, o meu Instagram, por exemplo, ele é Fabiana Poltronieri, e eu não tenho um outro Instagram. Ele é meu porque não consigo desvincular a pessoa que eu sou, da professora que sou, da nutricionista que sou, da São Paulina que sou, enfim, essas realidades convivem na mesma pessoa. Eu poderia ter um Instagram separado, por exemplo, professora Fabiana Poltronieri, só colocar questões relacionadas à bromatologia, composição dos alimentos, ética, mas o meu posicionamento político também é parte de quem eu sou. Em tempos difíceis como esse, eu vejo como fundamental dizer de que lado que eu estou, quem eu sou e como eu penso. Então, na questão ética que você colocou, se eu não considerar o código de ética e de conduta do nutricionista, eu deixo de ser nutricionista. É um desafio? É um desafio. Eu falho também, apesar de ter sido coordenadora da comissão de ética por 2 gestões em seguida. Falho por quê? Porque nós somos falíveis, é comum que isso aconteça. Nós podemos falhar, nós não podemos insistir na falha e não perceber que é preciso mudanças. Então, ao jovem que está estudando, ao jovem recém-formado, ao jovem já nutricionista, aos nutricionistas não tão jovens e já experientes, esse questionamento de que o que diz o código é muito importante, porque nós não conseguimos desvincular. E eu, muitas vezes, fico, por exemplo, com vontade de fazer uma postagem e penso, essa postagem não é adequada, porque eu posso indicar aí uma marca ou enfim, a marca de um produto, de uma empresa, então tem uma outra ligação com aquela informação. Mas, muitas vezes, nós podemos escorregar em várias situações, e nós fazemos um ajuste de conduta, um ajuste do meu comportamento na mídia. Então, eu digo, nós somos nutricionistas. Quem tem inscrição no conselho é nutricionista. Quem se formou é bacharel em nutrição. Se você chega num momento da sua vida que a comunidade já não te desvincula de quem você é profissionalmente, não há como desvincular o Instagram. É difícil desvincular que eu seja nutricionista, que eu seja professora. Então, eu não posso fazer uma postagem pessoal, eu estou fazendo essa postagem aqui hoje, mas eu estou fazendo uma postagem pessoal, tá? Não é que eu goste desse sorvete com essa calda específica que é importada da região assim como eu não posso expor que uma mortadela preferida seja da região da Emília-Romana, porque diz o meu código que eu não posso fazer isso. Mas muitas vezes as pessoas me fazem a pergunta, você viu fulano? Eu não sou uma policial das redes, né? Eu vejo as redes com o olhar do colega comum e muitas vezes percebo, talvez mais facilmente que outros colegas, pela minha experiência na coordenação da comissão de ética. Então, eu acho que são ajustes. O professor pode ajustar, o colega pode ajustar, o conselho está aí para ajustar e orientar. Eu acho que a gente tem que partir dessa premissa, nós somos falíveis, tanto no âmbito pessoal como profissional. A excelência... Mas quando você tem um Media Kit, você não é falível, né? Na realidade, você já está persistindo no erro. Acho que existem... Eu te confesso que eu trabalho com alimentos, eu falo sobre isso, porque é uma empresa que trabalha com inovação, então, para mim, sempre eu estudo isso, eu escrevo reportes disso, eu dou palestras disso, mas nunca tive um Media Kit. Óbvio que todas as meus clientes lá da Equilíbrio, da minha outra empresa, querem que eu vá e fale. Não faço, não vendo isso. Eu tenho uma paixão, assim, né, enorme por pequenos empreendedores, como eu fui, já que tive 1000 restaurantes, então eu pego minhas marmiteiras, as minhas amigas todas que trabalham com isso, principalmente nutricionistas que estão se aventurando nesse processo, e faço muito por mostrar às pessoas, né, o empreendedorismo dos empreendedores.
E aí tem algumas falhas nisso, sim, óbvio que tem, se você pegar ipsis literis, mas algumas coisas que você sabe, que você assume um compromisso que seria errado, né? Você tem um Media Kit, você pagar, cobrar, por isso, assim, o conselho é muito claro, né? O código é muito claro que você não pode fazer publicidade com isso. Então, tem Exato. algumas questões que são não escorregadas, mas que estão talvez em outro contexto, que poderiam, sob olhos de outras pessoas, né? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque tem algumas coisas que passam, parece que é tudo igual, e não é tudo igual, né? As pessoas, às vezes, estão indo por um caminho muito, muito complexo, né? Eu diria. Então, para mim, se torna meio assim, isso aqui é lei, é a mesma coisa que você disser que tem que pagar imposto, e você fala, mas eu não paguei, Nós né? temos... Porque... Sim, nós temos um Ok. caminho a seguir sobre o marketing, sobre as marcas, mas é como eu digo, é o papel do conselho orientar, né? Nós temos que buscar orientação. Quando eu digo assim que nós não somos falíveis, é no sentido, concordo com você, há uma reincidência, né? Então já não é um atenuante, é um agravante, mas nós temos outras situações que precisam ser orientadas. Eu tenho contato com muitos estudantes e que dizem assim, nossa, eu não sabia disso. E eu vou sempre partir da premissa que ele está falando a verdade. Não me faz o papel de julgar, né? Então, eu acho que nós podemos ser exemplo, apoiar os colegas, fazer uma rede de um corporativismo inteligente. Eu sempre falo bem da nutrição e sempre falo bem dos nutricionistas. E quando nós temos que discutir formação, caminhos, nós devemos fazer isso no âmbito da nossa profissão, né? Eu não vou discutir num congresso de outra pessoa a Dá para nossa ser vida. diferente, né? Dá para ser diferente, dá para ser moderno, dá para ser astuto. Tem tanto conteúdo que a gente pode explorar, além do abdômen, né? Do antes e depois, das beldades que vão no teu consultório. Tem como contar com storytelling, tem como usar as palavras, o dom da linguagem. Sigam Fabiana Poltronieri para vocês entenderem como a gente usa as palavras em nosso favor, com temas às vezes muito capciosos, assim, difíceis de trabalhar, e você consegue explorar. Eu acho que requer uma arte maior nossa dessa questão da comunicação para a gente sair do senso comum, que é postar corpos, como é isso, não como aquilo em termos de marcas. Isso é um terrorismo nutricional, né, Cíntia? A gente está discutindo isso a longa data. E Isso. talvez o meu Instagram nem seja um exemplo, sabe? Nem sei Eu se digo ele é... do uso das palavras, né? Eu Ele falo pode muito no sentido ser, do uso da sim, retórica, que eu gosto. eu também não sei, sabe? Me coloco nesse papel de avaliar muito o que eu posto, porque, como eu disse, sou muito epidérmica, né? O que passa na minha epiderme eu absorvo com velocidade, processo, e muitas vezes sou muita emoção e menos razão. Então, eu tento buscar essa... Mas você pega, por exemplo, eu vou usar de um outro colega, né? De outra profissão, para nós não só... falarmos dos nutricionistas, o Taki Cordas, ou Cordaz, enfim, o Cordaz, que é psiquiatra, tem um Instagram que trata de diferentes temáticas, né, política, arte. Então, eu costumo dizer para os nossos alunos e para as pessoas, Cíntia, que nós precisamos beber da fonte do conhecimento, independentemente de que conhecimento seja esse. Que nós precisamos nos sentir tocados pela informação da humanidade, e que é um absurdo eu te chamar de manauara e alguém ficar em dúvida do que seja manauara, num país como o nosso, num estado como é o Amazonas, numa cidade como é Parintins, que tem o maior festival a céu aberto do mundo, né? Que as pessoas Independente não conhecem, né? Não sabem que o que as se pessoas come não lá. conhecem, né? E que quando eu digo que eu sou caprichoso, e eu sei que você é garantido, né? Eu sou caprichoso, nem sei, assim, não sou por amor e sou por amor, porque meu padrinho de casamento, o Rogério, é caprichoso, então provavelmente o dia que eu assisti ao vivo o festival, talvez eu mude para garantido, porque é uma cor que me envaidece, a minha cor predileta é E uma laranja. plateia que pulsa mais forte, Fabi. Vou te dizer que garantido. Nós vamos Mas eu entrar já em fui campo caprichoso, da... eu já fui caprichoso, eu já banjei de boi. Olha, então é isso. Então nós precisamos conhecer, né, e não esperar que venha um chefe francês visitar Belém e mostre coentro ao mundo. E não que venha alguém do leste europeu para o sudeste e mostre ao mundo como nós cozinhamos e como nós vivemos. O Brasil tem uma riqueza imensa, antropólogos e sociólogos que escreveram lindamente sobre as características culturais, históricas e gastronômicas. É preciso ler. É preciso saber quem foi José de Castro, é preciso ler Casa Grande Senzala, é preciso avançar sobre Câmara Cascudo, é preciso ler
por que que no Sudeste se come desse jeito, para nós nos apropriarmos, Cíntia, da cozinha no sentido da comida, do alimento, do processo. Não, perfeito, Fabi, porque uma vez eu lembro você falado que o nutricionista nem sempre se apropria como deveria dessa prática, dessa tradução do alimento, do benefício para a questão culinária. E muitas vezes é o que as pessoas precisam para mudar de comportamento, para aderir mais, né? Então, gente, pode postar receita, modo de preparo, não é mesmo? Das coisas mais simples que você julgue desnecessárias, como ensinar como se faz um tomate concassê, um corte julienne, a apropriação das habilidades culinárias consta no Guia Alimentar para a População Brasileira, há teses de doutorado sendo elaboradas com o impacto da apropriação das habilidades culinárias na transmissão do conhecimento em nutrição e alimentação, e qualquer doença, não só obesidade, ela é multicausal e multifatorial. Então, os nutricionistas não podem, não devem ter a pretensão, eu diria até que é uma ousadia, de certa parte, pensar que nós poderíamos ser o caminho, a verdade e a vida na busca do corpo ideal. Numa cidade em que às 19 horas, em muitos lugares, você não pode caminhar por uma questão de segurança, e que, independente da questão de segurança, você não consiga caminhar porque não tem calçada. Independente da calçada, você não consiga caminhar porque você não tem tempo, você é um trabalhador que usufrui das horas do dia para o trabalho, para o estudo. As pessoas vivem muito mal. Nós somos muito privilegiados, Cíntia, nós e muitos dos nossos colegas. Muito privilegiados pelo acesso que tivemos à educação, a uma família que nos proporcionou privilégios. Nós subimos de escada rolante, é verdade. Nós não subimos numa escada comum. Sim, tivemos o mérito de abraçar possibilidades. Então, não existe meritocracia no Brasil quando nós saímos de lugares diferentes. Na minha avaliação, eu e você não fizemos mais do que a nossa obrigação de transformar todo o amor, respeito, estudo, empenho das nossas famílias e nos transformarmos em pessoas que têm a pretensão de ajudar as outras. Porque temos pais maravilhosos, uma família que nos ama, um objetivo traçado, é um grande privilégio. Né? Uma cama limpa. Puxa, mas você está dizendo, está falando de coisas básicas? Sim, estou falando de um país que numa pirâmide etária, numa pirâmide social, tem uma distribuição muito desigual. Né? Nós voltamos a entrar no mapa da fome, nós temos mais de 30 milhões de analfabetos, nós temos hoje um problema causado pela pandemia nas principais comunidades de São Paulo, tanto Heliópolis quanto Paraisópolis. Como é que eu tenho a pretensão de chegar na televisão, que é um meio de divulgação de informação, eu diria, dos mais amplos no Brasil, e falar sobre um alimento que as pessoas desconhecem? Quando eu tenho um cuscuz maravilhoso para tomar no café da manhã, que pode ser com manteiga, com ovo, que pode ser com geleia, pode ser só cuscuz, pode ser com café preto, que eu adoro, pode ser com banana. E empreendedorismo à parte, no sentido da opção, compreender que a tapioca não é para estar no aeroporto porque tapioca é fit, mas porque ela pode estar no aeroporto, porque o cuscuz pode estar no aeroporto, porque o pão de aipim pode estar no aeroporto, porque o aeroporto é brasileiro, né? Porque nós temos um país de várias possibilidades, porque nós temos tacacá, tucupi, coentro, dio, alfarroba, alfavaca, temperos diversos, porque nós temos um caldeirão. Então, desculpe ser tão prolixa na fala, mas é que eu vejo essa oportunidade de dizer para os nossos colegas que avancem, que transcendam, né, que coloquem os cornos acima da manada, que sejam líderes, que levem informação, e aquilo que eles acham muito simples, mas é muito simples entender o que é um leite desnatado. E pode ser simples para você, mas para quem está em casa, muitas vezes uma explicação do teor de gordura do leite, ou de como o leite é preparado, elaborado, como é que é a cadeia alimentar, como é que se sustenta essa indústria do leite, como é que o leite... É uma novidade muito grande, saber como se prepara uma refeição, e aquelas questões que nós vivemos discutindo, almoce com quem você ama, num ambiente tranquilo, é tudo muito difícil,
num ambiente, num país em que há uma precarização. Claro, eu não estou me referindo que nós vamos sempre lidar com aquela pessoa que está numa condição precária, mas nós temos obrigação de, na mídia, nas mídias amplas, falar com o povo todo. E aí, no seu consultório, você adequa ao executivo que chegou, à funcionária doméstica, à professora, ao médico que é teu cliente, você adequa. Mas, uma vez na mídia, nós temos que ter um compromisso com as nossas raízes, com os aspectos regionais, com o acesso que a população tem, seja em palavras, seja em ações, seja na oferta de alimento. Abaixo a teoria de que o goji berry é uma grande sacada. A globalização tem seu impacto, a gourmetização também, mas os alimentos regionais, o que faz parte da nossa história, né? Assim como o nhoque de batata doce me traz a lembrança da minha mãe, certamente você vai ter outros pratos que te fazem seguir em casa. E essa é a riqueza que o nutricionista tem que levar, olhando no olho do paciente, dizendo, nós estamos juntos aqui, né? Nós estamos juntos para traçar uma estratégia que seja a melhor no sentido de você buscar uma situação mais confortável perante a vida, porque a vida não é fácil. E, para terminar, é por isso que o Guimarães Rosa diz que o que a vida que é da gente é coragem. Então, nutricionista, coragem, para dar coragem, para ser coragem, não é? Obrigada, Cíntia, pela oportunidade, desculpa a fala longa. Não, sempre delícia ouvir isso, e inspira a gente a sair daqui e comunicar o que a gente entende como ética, comunicar o que a gente pode ampliar para ajudar as pessoas, usando essa brasilidade, que é muito lindo e que o lá de fora ama, e por que não nós aqui valorizamos. Chega de berries, que valha mais o açaí, desde que a gente saiba de onde ele vem, desde que a gente entenda por quem ele foi produzido, e por aí vai. Fabiana, obrigada por cutucar, obrigada por inspirar, obrigada por nos fazer refletir, porque comunicação é tudo isso, né? É a gente provocar a uma reação no outro. Você provocou aqui em mim, e que isso também tenha sido provocado por nós duas aí para você, e que te empodere, porque é botar a boca no trombone da melhor forma possível, como já diziam, chacrinha, né? Vamos chacrinhar aí com a melhor qualidade que a gente pode, impactando as pessoas de uma forma positiva. Conta pra gente o que você achou, traz seu comentário, porque aqui é o NutriPod, o podcast que é seu, do nutricionista, da nutricionista empoderada desse Brasil. Muito obrigada.